Hoje, no dia desta quarta-feira, e já é quarta-feira, a semana passa e eu nem noto, né? Final de fevereiro, começo de março e também 100 anos do falecimento de Rui Barbosa. Hoje é o centenário de morte de Rui Barbosa, patrono do Senado, patrono do Tribunal de Contas da União, patrono da advocacia brasileira, foi considerado o brasileiro mais importante do século XX. Rui Barbosa, certa feita, numa conferência em Haia, no ano de 1907, ele foi fazer um discurso e perguntou: em que língua quereis vós que vos fale? Ao que responderam a Rui Barbosa: fale em vossa língua. Rui Barbosa proferiu o discurso em tupi. Um dos maiores intelectuais brasileiros de todos os tempos, seu busto, hoje amassado, ainda se encontra no Senado Federal. Rui Barbosa deveria, se vivo estivesse, estar muito triste ou desolado diante do que se passa no Congresso Nacional. Especialmente quando nós temos um debate hoje candente que trata da regulação de plataformas sociais, da regulamentação da mídia, da regulamentação daquilo que é verdadeiro ou falso. E encerro esta homenagem neste centenário da morte de Rui Barbosa, 1º de março, dizendo a sua lição. Rui Barbosa dizia que os meios de educar a opinião não são outros senão a escola e a imprensa, dois sacerdócios sublimes. Que Rui Barbosa possa inspirar os nossos congressistas intelectualmente tão distantes da sua infinita sabedoria. Boa tarde, eu sou Tiago Pavinato e começa agora o Linha de Frente desta quarta-feira, dia 1º de março de 2023. Hoje conosco estão Felipe Monteiro, Deise Tiocari, Fernando Capês e Ricardo Rous. E nós vamos começar a nossa discussão com um discurso que está muito longe de ser um discurso de Rui Barbosa. Rui Barbosa discursava, falava, orava, ensinava através de frases que faziam sentido, mas não é o caso desse discurso feito durante a cerimônia de recriação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Institucional. Nessa ocasião, o presidente Lula disse que se tem gente com fome no Brasil... E se nesse país... Vamos lá? O que eu falo? Significa que alguém... Olha, eu vou dizer o seguinte, eu fiquei em dúvida no começo com a data, porque no meu TP tá dia 28. Eu falei, não, hoje é dia 1º. Aí eu fiquei numa dúvida danada. Então vamos com calma aí, direção, vamos com calma. Bom, nesse evento da recriação do Conselho de Segurança Alimentar, vamos começar de novo, o Lula disse o seguinte: se tem gente com fome no Brasil, significa que alguém está comendo mais do que deveria. Vamos acompanhar. E se nesse país a gente produz alimento demais e tem gente com fome, significa que alguém está comendo mais do que deveria comer para que o outro pudesse comer um pouco. Significa que nós estamos desperdiçando alimento entre a produção e o consumo. Significa que alguma coisa está errada. E a mais errada de todas é que as pessoas não têm dinheiro. Bom, Felipão, depois de um jantar de 20 mil, hein? E serviram lá uma comidinha safada no Rechô. Ele vem falar que tem gente que não come porque tem gente que come demais? Ou ele vai falar daqui a pouco também que tem gente que não mora ou mora em cubículos porque tem gente que mora em palácios? Perdeu mais uma oportunidade de apenas acenar e sorrir? Esse discurso do Lula é uma vergonha, né? É um discurso de alguém que governou o país
por 8 anos e está no 3º mandato, né? E ajudou a Dilma a governar o país por mais 6 anos e que não conhece a realidade do Brasil. Na verdade, o Lula conhece a realidade do Brasil, mas ele prefere fazer proselitismo político coisa séria do que atacar o ponto central da questão, né? No Brasil, existem pessoas passando fome, sim, por conta de políticas públicas deficitárias e falidas que os governos anteriores colocaram, né? O PT, por exemplo, e o Bolsonaro fez exatamente a mesma coisa que o PT, né? Ele focou na demanda, né? Que as pessoas consumissem mais, né? O lado da demanda, né? O PT com o Auxílio Brasil, com o Bolsa Família, o Bolsonaro com o Auxílio Brasil. Ou seja, os dois governos são exatamente a mesma coisa. Você está dizendo que Bolsonaro é espelho do Lula, Lula é espelho do Bolsonaro e vice-versa? Com certeza. O que muda a realidade do Brasil, o que faz com que o povo passe a ter comida, condições mínimas de dignidade, é lutar para desenvolver a economia, né? Buscar políticas públicas de qualidade que enfrentem o lado da oferta, né? Criar política industrial de qualidade no Brasil, criar empregos com qualidade no Brasil, para as pessoas terem empregos dignos, terem condições de melhorarem as suas condições psíquicas, as suas condições emocionais e por aí vai, né? Essa política falida de olhar só o lado da demanda, o que faz é exatamente isso, né? E o fato é um só, né? Existe aquela pesquisa da Rede Pensam que coloca o Brasil com 33 milhões de pessoas passando fome, né? Essa é a realidade do Brasil, né? Mas não tem nada a ver com porque um come mais do que o outro, porque um tem mais dinheiro do que o outro. Tem a ver, sim, com políticas falidas de todos os governos que governaram o país desde 88. Desde sempre, na verdade. Que é um espelho? É uma moeda só? São duas faces da mesma moeda? De certa maneira, eu concordo, Pavinato. Boa tarde, Pavinato. Boa tarde, meus colegas aqui. Boa tarde a você que nos acompanha aí. Eu acho que esse discurso que o PT tem já de muito tempo, de que para alguém ganhar, alguém tem que perder, é um discurso já vencido e parece que o PT, aí nas palavras do presidente Lula, continua com esse mesmo pensamento. Que o presidente precisava fazer uma reflexão, coisa que eu acho que o próprio PT não fez ao longo desses anos, é de que o PT governou o Brasil pelo menos por 13 anos e meio, dos quais 8 foram do próprio presidente Lula lá atrás, 4 da Dilma e mais 1,5 da Dilma ali, que depois saiu para a entrada do Michel Temer, e isso não foi resolvido. No governo Lula 1, o primeiro projeto, ou pelo menos o projeto com maior visibilidade global, que inclusive colocou o Lula no circuito internacional, se chamava Fome Zero. Esse projeto já não andou, já não foi. Estamos falando aí de quantos anos atrás. Então, esse combate aí à fome, que o Lula tanto vem querendo ser o pai dos pobres, mas não consegue colocar na prática, esse projeto, né? É bizarro. Teve o Fome Zero e depois, na época lá de Mensalão, Petrolão, a gente viu Fome Total. É, verdade. E aí, Capês, quem poderá nos defender? Olha, nós mesmos, né? A população tem que se prevenir contra esse tipo de discurso demagógico. Eu venho falando aqui em todo o programa. Está na hora de descer do palanque e começar a governar. O que, na verdade, tem gente que está comendo menos porque tem gente roubando demais, né? O ralo da corrupção é que draga dinheiro para o desperdício. E não é só a corrupção, é a má administração, a má gestão. Nós estamos falando aqui de pessoas que estão passando fome. Eu estou fazendo um cálculo aqui. A Venezuela deve 681 milhões de dólares ao BNDES, que não pagou. 681 vezes 5, vamos fazer essa conta? Dá aqui mais de 4 bilhões de dólares, né? 4 bilhões e meio de reais que ela está devendo. Moçambique deve 122 milhões de dólares, que não pagou. Cuba, 238, dá 1 bilhão de dólares de dívida. 1 bilhão de dólares. Daria para comprar comida ou não daria para comprar comida? Então, a questão não é tão simples, essa questão não é simplista. Tem um detalhe aí. Você fala o total, você chegou em quanto? 1 bilhão. 1 bilhão. Na verdade, foi 2. Sabe por quê? Porque quando ele não recebeu, ele sacou o fundo garantidor de exportação, que é do Tesouro, que é do pagador de imposto. Bem observado. Então, não pago virou 2. Ao invés de aplicar 2 para... Não, mas o Felipe quer falar, quer me apartear, mas antes dele me apartear, vou lembrar também o seguinte...
falhas de gestão. Um diretor da Petrobras, o Pedro Barusco, devolveu 300 milhões de reais. Ele devolveu, estava com ele, já tinha desviado. Quanto foi desviado na Petrobras? Então, se começar a remexer essa questão, não vai ter fim. Porque é corrupção, má gestão. Ricardo Rous disse aqui, o Lula ficou 8 anos no governo, depois a Dilma ficou 4 anos e depois mais 2. Ela saiu em maio de 2016. Então, quer dizer, ainda bem, né, que não foi até o fim. Mas veja, tudo isso gerou um buraco enorme. E um buraco que não é culpa só de uma administração, mas se ele começar a subir no palanque, com esse tipo de discurso, se ele continuar dilmando nas suas palavras, nós vamos continuar desviando o foco, que o foco é geração de emprego, recuperação econômica, equilíbrio fiscal, reforma administrativa, corte de despesas. Antes de falar em reforma tributária, antes de falar em reforma política, reforma administrativa. Até agora só teve a reforma do Palácio. A gente só fala em... O que nós falamos? Sem licitação. É ato antidemocrático, que nós falamos o tempo todo, é a defesa da democracia, é tomar uma cerveja com Zelensky, com Putin para resolver a guerra da Rússia e da Ucrânia, e esse tipo de discurso episódico aí, oportunista. Vamos descer do palanque, vamos começar a administrar. A população espera que o presidente seja de todos os brasileiros. Ô Capês, verdade seja dita, vamos ser justos, né? A política de combate à pobreza do governo Lula, à fome, foi certa, deu certo. Concordo. Nos 8 anos do Lula, 50 milhões de brasileiros saíram da pobreza extrema. Concordo. E ascenderam socialmente. Concordo. Então, deu certo. O problema... Se tivesse tido corrupção, daria mais certo, né? Aí que eu discordo de você, né? Pode ter o dinheiro que for no cofre. Se não tiver políticas públicas claras, eficientes, né? Você não muda o formato da população. Mas se nós tivermos dinheiro no cofre, a palavra é dirigida a você. A palavra é dirigida ao Felipe. Peraí, mas pelo menos tem dinheiro no cofre. Se nós continuarmos com empresas gastonas que desperdiçam dinheiro público, é claro que o Bolsa Família foi um projeto de inclusão social que eu nunca critiquei, mas isso não é suficiente. Para você distribuir riqueza, para você distribuir o Bolsa Família, Felipe, você precisa gerar riqueza antes. Para gerar riqueza, você tem que ter equilíbrio fiscal, você tem que ter reservas cambiais, você tem que ter produção, tem que ter investimento em tecnologia, você tem que ter privatização, empresas que não desperdiçam e não gastam. Então, não é simplesmente dizer, eu criei o Bolsa Família, então tudo mais de errado eu posso fazer. Não, porque tudo mais de errado prejudica o Bolsa Família. E lembrando o saudoso Roberto Campos, cuidado, hein? O socialismo distribui pobreza. O Capês, você me permite aqui, só para complementar a fala do Felipe, primeiro ponto aqui, o programa de redistribuição de renda feito pelo primeiro governo do Lula, o que a gente chama hoje de Bolsa Família, que já chamamos de Auxílio Brasil aí no governo do Bolsonaro, mas que é o mesmo programa, ele foi um programa montado a partir de programas que já existiam no governo Fernando Henrique Cardoso, como Bolsa Escola, Vale Gás. Ele foi um pacotamento bonito para programas que já existiam lá. Eu sei que tem algo mais e que é positivo esse programa, ok? Porém, me dê um tempinho aqui. O que eu quero dizer para você? Desde o primeiro governo do Lula, nós temos o Bolsa Família. E qual é a porta de saída do Bolsa Família? Porque a ideia de um programa de redistribuição de renda não é manter a pessoa na miséria para eu ficar dando dinheiro para ela e ela depender de mim, Estado, para poder dar dinheiro para ela votar em mim ou no meu pensamento. É tirar essa pessoa da pobreza. Por isso que eu falo... Este programa, então, não podemos dizer que ele foi extremo. Ele é um bom programa, é necessário a gente dar comida para as pessoas. Mas se a gente não tirar essas pessoas da condição de miserabilidade, a gente vai só dar dinheiro. O Ricardo e Felipe, eu acho que também, eu quero concordar, o Ricardo, com você, mas em partes também concordar. A Deise vai atirar em alguém, olha. A Deise vai atirar em alguém. Vai estar brava, a Deise. Mas é só para... Porque como o Felipe é muito polêmico, ele gera algumas questões, a gente se estende um pouco. Mas nesse ponto, eu quero, Ricardo, concordar um pouco com o Felipe por questão de justiça. O Bolsa Família não foi só um empacotamento de programa do Fernando Henrique. Ele foi um programa ousado, que deu certo, nós temos que reconhecer. Mas esse programa, por si só, depende da geração de riquezas, da não gastança, do combate, da prevenção à corrupção. Tudo isso está junto. Não adianta só fazer uma coisa que você vai distribuir se você não tiver o que distribuir. A Deise gostaria de falar. Por favor. A Deise gostaria de falar. Nos traga a paz. O debate está muito interessante aqui. Eu estava ouvindo vocês falarem aqui, estava pensando em alguns pontos. Primeiro, assim, eu discordo. Eu sempre fui uma crítica do governo Bolsonaro,
mas eu discordo em alguns pontos. Eu vou começar pelo princípio aqui. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar em relação ao governo Lula, quando ele faz esse discurso de que tem gente comendo demais ou tem desperdício de alimentos, ele sempre dá um jeito de dar um tapinha no setor agro. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Mas eu lembro muito do Maquiavel quando ele falava que na política não existe moral e nem virtude nem vício, né? Que a política ela tem a capacidade de deturpar tudo. Então, o que é vício e virtude para a gente, na política o vício acaba sendo benéfico e a virtude é perniciosa, né? Então, sempre dá um jeito de colocar a culpa no outro ou de que nunca antes na história desse país as coisas foram tão boas. Realmente, de 2004, como o Felipe falou, de 2004 a 2014, o Brasil teve sim um crescimento em relação à diminuição da fome, mas um dado que a gente está esquecendo aqui na mesa é que a partir de 2014, no governo Dilma, que é uma continuação do governo da esquerda, a renda média do brasileiro caiu 17%. E o Capês falou assim, ainda bem que o governo Dilma não foi até o fim, né? A renda dos 10% mais pobres caiu 14%. Então, tu imagina se o governo Dilma tivesse ido até o fim. E aí, eu sou uma das maiores críticas do governo Bolsonaro, mas tem alguns pontos que a gente está esquecendo aqui. O Bolsonaro teve um governo completamente atípico, porque ele viveu uma pandemia que influenciou no preço dos alimentos. Então, a gente teve, por exemplo, a farinha de mandioca subiu 200%, os ovos subiram 190%, açúcar subiu mais de 100%. Então, também houve fatores externos para que aumentasse a fome no Brasil. Então, não é simplesmente tudo culpa do Bolsonaro. Mas justo a mandioca, né, Deise? Um alimento tão saudado, né? E a carne bem também, né? tratado pela presidente antes. E a carne que teve um aumento de 91%. Então, por mais que exista, sim, a culpa do governo que não fez políticas assistencialistas, a gente também teve uma pandemia, teve uma guerra na Ucrânia. Ontem eu estava conversando com uns amigos jornalistas e a gente estava falando assim que talvez uma das maiores deficiências da população brasileira, às vezes, é não saber interpretar as notícias. E eu digo até do presidente, porque eu lembro que eu vi uma palestra do Lula durante a campanha eleitoral, uma das primeiras palestras que ele falava, que ele criticava o Bolsonaro e ele dizia assim, o Bolsonaro está justificando a alta dos alimentos com a guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia não impacta em nada no Brasil. Impacta muito, impacta nesses aumentos, impacta no aumento dos grãos, está registrado. Então, essa coisa de sempre colocar a culpa no outro e desvirtuar o que é moral, o que é virtude e o que é vício é uma das coisas que mais me incomodam nesse governo. Mas, Deise, eu até concordo com você em muitas coisas que você colocou aqui, mas tem uma coisa que eu não concordo, que é a ideia de que 100% do problema da economia no Brasil se dá por fatores externos, né? A inflação do Brasil subiu porque o Bolsonaro também porque a política econômica do Bolsonaro também faliu. Falou isso? Sim. O Paulo Guedes. Tá querendo brigar hoje. O Paulo Guedes. Eu quero apenas pedir uma parte porque a Deise não falou isso. A Deise não falou que 100% dos problemas econômicos do país. Não, isso não falou. É que você disse que ela falou. Não, Capês. Não? Tô colocando outra coisa. Ele não falou? Deise, ele não falou? Falou. Ele atribuiu a você uma fala que o problema da inflação no Brasil de respeito à política econômica é do Bolsonaro. Também. Mas então a gente tem que colocar claro que o Bolsonaro é culpado também. Claro. O Lula não sabia o país que ele estava pegando, ele saiu candidato de Alegrão. Agora, o grande problema do arranjo institucional que alterou por conta da guerra da Ucrânia e da Rússia é porque o Brasil não fez nada para diminuir a dependência exterior. Tem que fazer. Os Estados Unidos, por exemplo, se movimentou todo e mudou completamente a configuração dele com a China. Não tá comprando o chip da China diretamente. Mas ia fazer como no Fica em Casa? Por que o Bolsonaro não fez nada disso? Não criou as bases para fazer isso. Como é que você ia fazer no Fica em Casa? O Fica em Casa foi igual para o mundo todo. Mas como é que você ia fazer então nesse momento? Mas, Felipe, o mundo todo entrou em recessão. O Brasil não entrou em recessão. O Brasil teve uma queda, claro, na produção. É o discurso do Guedes que você caiu, Capês. É o discurso do Paulo Guedes que você está caindo. Não, mas tem que resolver agora. É o Bolsonaro. Estou dizendo da minha palavra. É boa. Eu acho que o Pavinato trouxe aqui um assunto que é importante. Bolsonaro que precisa resolver agora? Não, é o presidente Lula, que é o presidente da República que foi eleito. E apesar de eu concordar com os colegas de que o Bolsa Família é um grande programa, ele não tem porta de saída. Se a gente não pensar como nós vamos tirar essas pessoas dessa condição, não só dar o dinheiro, que é
um ponto de um grande programa de redistribuição de renda, essas pessoas vão continuar dependendo desse dinheiro. Hoje são R$600, daqui 3, 4 anos vão ter que ser R$800, R$900, nós vamos estar sempre discutindo isso, como aconteceu no governo, no lançamento do Bolsa Família, no governo Lula 1. Acho que essa é a nossa grande discussão, é o Lula descer do palanque e começar a desenvolver políticas públicas que tirem essas Ricardo? Como é que se faz isso? Geração de emprego e capacitação para o trabalho. É isso, você dá emprego para o sujeito. Agora, para isso precisa gerar emprego. Para gerar emprego, tem que ter equilíbrio fiscal, economia estável, Estado que não gasta, privatização. Agora, nós estamos falando em reverter privatização da Eletrobras, aí não adianta fazer esse tipo de discurso demagógico que está aí no letreiro. A Suzano, que é uma das maiores empregadoras no país, é do setor de papel e celulose, teve lá áreas produtivas invadidas pela bandidagem do sem-teto, porque eles estavam protestando contra a monocultura do eucalipto, Veja só, vocês, que eles não sabem o sistema de plantio de eucalipto para a produção de celulose, CTMP, papel. Eu acho que eles não reconhecem nenhuma enxada, na verdade. Por que eles não vão lá? A sede da TV Brasil tem 20 mil metros quadrados. Vai lá, tem produtivo. Totalmente. Faz coisa lá. Totalmente improdutivo. Faz um roçadão lá. Aliás, melhor se fosse improdutivo, Agora é hora dele resolver, bichão.